Muito bem-vindos mais uma vez ao Obreiros em Foco. Deus abençoe a todos vocês nessa noite de sábado, onde quer que você esteja nos assistindo, nos acompanhando. Que Deus abençoe você, que Deus alcance você que está em casa nos assistindo agora, ou em algum outro lugar, talvez no seu local de trabalho, você trabalha no sábado à noite. Você que nos assiste pelo smartphone, pelo seu tablet, pelo computador, pelas redes sociais, saiba que não é sem propósito que você está nos assistindo. Deus alcance você através desse programa. E como sempre acontece, no final do programa nós vamos orar por você. Então, a partir de agora, se você deseja incluir o seu nome nessa oração, ou ainda desabafar, você que está carregando um peso, uma tristeza, né? Como a gente tem falado, aproxima-se o fim de semana, parece que os problemas aumentam, vem a solidão, enfim. E aí você precisa conversar, desabafar, pedir auxílio. Você que está afastado, está desanimado, precisa de um resgate. Nosso telefone vai aparecer aqui agora, que é da nossa central de atendimentos. Nesse exato momento, há uma equipe de pessoas preparadas, bem dispostas para poder ajudar você. Operadora 11 3573 3535. Anote aí e a partir desse momento você pode ligar aqui no programa. No final, a oração em seu favor. Eu creio que muita coisa boa vai acontecer aqui e, sem dúvida nenhuma, vai ajudar você. Como, por exemplo, as respostas, as dúvidas, as perguntas que as pessoas têm enviado aqui no Obreiros em Foco. E para isso, mais uma vez conosco aqui nessa noite de sábado, o Bispo Danilo, que estará respondendo as perguntas. Boa noite, Bispo, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Bispo Antônio, boa noite a todos. Já estamos prontos aqui. Eu sei que pessoas mandam um vídeo, perguntas, e dentro da palavra de Deus vamos esclarecer e responder à altura a você que precisa de uma resposta. Muito bem, estamos aqui à sua disposição. E falando em atendimento, né? Lá na central de atendimento, pastor Jefferson conosco também. Boa noite e, mais uma vez, bem-vindo aqui no Obreiros em Foco, pastor Jefferson. Boa noite, Bispo Danilo, Bispo Antônio, boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez na central de atendimento, representando, Bispo, o grupo Depressão Tem Cura, para atender as pessoas que estão sofrendo. Tem muita gente agora nos acompanhando que está sofrendo com a depressão, que está sofrendo com ansiedade, angustiada, ela não sabe o que fazer. A nossa central de atendimento está aqui à inteira disposição, Bispo, para ouvir essa pessoa. O que ela tem que fazer é pegar o telefone e ligar aqui na central de atendimento agora. O número é esse aqui, ó, 11 3573 3535. Ela vai ligar, ela vai receber uma direção e o resgate vai chegar até ela, Bispo. Muito bem, então. Eu queria, já no começo do programa, falar com você que me assiste, você que é servo, você que é discípulo. E aí, quando se fala em discípulo, os membros que evangelizam, os obreiros, os próprios membros da igreja, ainda que você não esteja inserido, por enquanto, em algum grupo de trabalho, algum grupo de ação, isso serve para você, para ajudar você. Como que o mal, como é que o diabo, propriamente dito, trabalha, né, dentro da igreja, promovendo, né, jogando uns contra os outros e criando problemas através de ciúmes, de conversas não produtivas. E eu vou mostrar isso para você aqui agora. Está aqui no Evangelho de João, né? Deus nos fala, o Espírito Santo aqui através de João, capítulo 3. Vamos mostrar aqui, ó. Versículos 25 e 26. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Quer dizer, tudo começa com uma questão. Uma questão significa uma dúvida, uma controvérsia, né? Uma discordância. Aí ele continua aqui, ó. E foram ter com João, quer dizer, foram se encontrar com João, foram até ele, e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Percebe aí? Você percebe? Vem aqui comigo. Que naquele momento entrou um ciúme, entrou aí uma... Eles, de alguma maneira, talvez, sem perceber, e muitas vezes é intencional ou pode não ser. O diabo sabe como trabalha.
de acordo com cada pessoa. Preste atenção, olha aqui para mim, por favor. Eles tentaram jogar João contra o Senhor Jesus. Mas que absurdo, mas foi isso. Os discípulos de João se queixaram entristecidos diante do êxito, né, do ministério do Senhor Jesus. E com isso eles mostraram que comparavam a popularidade até então do seu mestre, que era João, né, com a popularidade do Senhor Jesus, o que é o Salvador. Quer dizer, era e é. Percebe? Mas você diria, mas isso não tem nem o que comparar. E é verdade. João foi chamado para aquela missão. E Jesus veio exatamente para cumprir a palavra. Ou seja, deveria, no entendimento deles, porque na realidade foi isso que esse era e é o plano de Deus, mas na mente deles não havia aí uma harmonia, não se coadunava. Como que Jesus batiza quando, na verdade, João que tinha que batizar e quem ia ser batizado por João foi até Jesus? Tem alguma coisa errada? João, mestre João, você está vendo que eles foram... Isso não lhe é familiar? Às vezes você não percebe isso dentro de um ambiente cristão. Não dá para se comparar uma coisa com a outra. E devido a essa preocupação, João repreendeu eles. No entanto, eu fico pensando, você há de concordar comigo, olha aqui para mim. Se as palavras deles tivessem caído em ouvidos desatentos espiritualmente, eles poderiam instigar um ciúme e uma rivalidade entre João e Jesus. Impensável, né? Então fica aí o alerta para os servos que protegem-se dos inimigos, né? Ou até dos estranhos, mas não percebem, não vigiam e não percebem que o diabo pode levantar, suscitar no meio da igreja, entre eles, no meio dos grupos. Olha aí, você que é de um grupo de trabalho, você que é de um grupo de ação da igreja, o diabo pode levantar palavras traiçoeiras, vindo até mesmo dos amigos, com o objetivo de contaminar, dividir e difamar a obra de Deus. Fica aí a dica, espero tê-los ajudado. Vem comigo. Vamos acompanhar agora uma matéria a respeito do Templo de Salomão. Venha visitar o Templo de Salomão e aproveite, se possível, a oportunidade para que isso aconteça já amanhã, domingo. Você vai ser muito bem-vindo e eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente. Acompanhe. Uma rotina diferente. Um estresse igual. Vale a pena sair de casa? Virando a chave e pensando de outra maneira, o final de semana também pode ser o momento oportuno para ter uma programação diferente. Reunir a família em um ambiente singular, capaz de transmitir uma energia de paz, agradável desde a recepção até o final do encontro. O Templo de Salomão é um dos poucos lugares turísticos no Brasil que convida o visitante a uma experiência incomum que transforma o interior. É tão bom, é um negócio tão grandioso, tão espiritual, que você sente assim uma paz, você se sente assim confortável. A gente demorou 9 horas de viagem, a gente entrou de uma forma e a gente saiu de outra forma, renovada, avivada, e não tem como sair do mesmo jeito, né? E somos totalmente acolhidos como se fosse a nossa própria família. É aconchegante, quando você chega também tem a energia, né? Quando você chega, você se sente leve. Isso me chamou muita atenção. Conheça o Templo de Salomão, traga sua família para um programa diferente e surpreenda-se com o que irá receber. Eu vim do estado do Pará, do interior do Pará, Paragominas, né? E levei 5 horas para chegar até aqui. Era um desejo, mas não me esperava realmente chegar até aqui. Gostei muito, fiquei encantada com a grandiosidade do templo. Realmente é magnífico. Quando eu assisti o culto aí, eu senti uma paz
que eu nunca senti antes. Uma paz extraordinária. Eu não paguei nada para estar aqui no templo, para usufruir do estacionamento, de todos os serviços de segurança, de poder guardar os meus itens, né? O serviço aqui é excelente. Não paga nada aqui. Você que devia pagar para ter a bênção de Deus, mas não cobraram nada, não. Não é perguntado sobre religião, não é perguntado quanto tempo que eu frequento, se eu dou ofertas, nada. Eu vou me planejar e eu vou voltar. Neste domingo, os encontros acontecem às 7, 9h30 e às 18 horas. Disponha do conforto necessário durante a sua visita. A creche para os seus filhos, o estacionamento e a entrada são gratuitos. O templo está localizado no centro de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Olha, eu garanto para você que será um dia inesquecível quando da sua visita aqui no Templo de Salomão. Pode ter certeza disso. Não importa a sua religião, sendo você cristão de outra denominação ou não, muitos têm visitado o templo e todos são muito bem-vindos. Você vai sair daqui fortalecido, independentemente da tua religião. Ainda que você não seja cristão, eu tenho certeza que Deus estará de braços abertos recebendo você, como tem sido diariamente aqui no Templo de Salomão. Bom, o Bispo Júlio, né, já está de viagem marcada para o dia 25 de fevereiro, né? A gente tem anunciado aqui esses últimos dias e hoje, só para lembrar, ou seja, isso vai acontecer esse dia 25, na verdade, é na próxima sexta-feira. Vai ter uma vigília, né? A Vigília da Coroa, você pode dar uma conferida aqui no rodapé, Vigília da Coroa, a partir das 23 horas, lá no Paraná, lá no bairro de Rebouças, né? E há uma expectativa lá no Paraná dos guerreiros e guerreiras para esse dia, que sem dúvida nenhuma, como tem sido nas visitas missionárias, será um dia especial. Então a Kelly e o William têm uma mensagem, têm uma palavra a respeito da expectativa que eles estão lá criando e se preparando para essa visita. E na sequência, a gente vai colocar essa chamada, que também vai funcionar como um convite para você. Acompanhe. Olá, Bispo Júlio, eu sou a obreira Kelly, falo aqui do Templo Maior de Curitiba. E eu estou aguardando a visita do senhor e da dona Viviane pela primeira vez em nosso estado. Eu já convidei as minhas almas para trazer e eu tenho certeza que a Vigília da Coroa dos Servos vai ser para a renovação de nós que estamos firmes e para a volta daqueles que se afastaram. Até lá! Olá, Bispo, sou o obreiro William. Sou a obreira Marisa. Somos obreiros aqui de Fazenda Rio Grande, do estado do Paraná. E estamos nessa expectativa, nesse dia 25, de levar muitas almas, muitas pessoas que estão sofrendo, afastadas, necessitadas, e temos a certeza que esta vigília, juntamente com o Bispo Júlio Feita, que irá fazer diferença aqui no estado do Paraná. Tenho certeza que será um grande avivamento, uma palavra de fé a todos que estiverem conosco. Até lá! Espiritualmente, a coroa é símbolo da vitória sobre a morte que os salvos receberão por ocasião da vinda do Senhor Jesus. Estamos vivendo dias em que claramente percebemos que Jesus está às portas e nenhum dia podemos deixar de pensar na necessidade de preservar a nossa salvação. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É apoiados nessa promessa que estamos realizando a Vigília da Coroa dos Servos, para que sejamos lembrados da necessidade de estreitar o relacionamento com Deus, estejamos preparados para a vinda do nosso Senhor. Desta vez, realizaremos a Vigília da Coroa dos Servos no estado do Paraná. Marque esta data. Sexta-feira, 25 de fevereiro, às 23 horas. Rua João Negrão, 1510, Rebouças, centro de Curitiba. Prepare-se. Muito bem, feito o convite, prepare-se, porque será
sem dúvida nenhuma, uma noite inesquecível também para todos aí do Paraná. Você que está chegando agora, você está muito bem, eu tenho certeza, você está aqui no Obreiros em Foco e a gente vai orar por você. Há uma central de atendimentos aqui com as linhas abertas à sua disposição para você ligar agora, 3573-3535, ligue agora, você que precisa de ajuda, de orientação, seja bem-vindo e nós estamos prontos para lhe ajudar. E falar em ajudar, Bispo Danilo, temos aí uma pergunta, vamos lá? Vamos lá, primeira pergunta dessa noite. Olá, Bispo. Me chamo David, sou obreiro aqui da cidade de Piripiri, no Piauí, e queria tirar uma dúvida com o senhor. Como fazer para equilibrar a vida financeira com a vida espiritual? Pois sabemos que se não cuidarmos, a nossa vida financeira acaba atrapalhando a nossa vida espiritual. Muito bem, David, a sua pergunta é muito importante, porque diz assim, olha, a palavra de Deus diz lá em Mateus 6,33 diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, a pessoa, se ela está preocupada com a vida financeira ou outras áreas da sua vida, se ela não buscar primeiro o reino, o que é o reino? Buscar Deus, porque Ele que é o autor de tudo, o autor da fé, e a pessoa buscando o reino dele, o que vai acontecer? Ela terá direção, iluminando a sua mente, ela terá força no seu espírito, ela terá uma luz na sua alma e terá certeza no seu coração de que ela vai tomar decisões certas. E com isso, o que vai acontecer? Deus fará justiça à fé dela. E aí, dessa forma, nessa conduta, David, ela pode depois acrescentar tudo que ela estiver precisando. Mas primeiro, ela tem que ter Deus na vida dela, porque muitas pessoas procuram ir à igreja, resolver os seus problemas, depois buscar a Deus. Não, ao contrário, primeiro você busca Ele, o reino dEle, a presença dEle, e nessa força, nesse espírito, tudo que você determinar e precisar será acrescentado. Aí está a resposta para você, David. Eu quero aproveitar até, bem colocada essa palavra, essa resposta do Bispo Danilo, e que tem tudo a ver, né, com o que vai acontecer amanhã, o David e todos que nos assistem nessa noite. Amanhã, domingo, né, a gente, no começo do programa, colocou aí a chamada para visitar o Templo de Salomão. Mas no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus, amanhã, domingo, né, nós estaremos fazendo um clamor pela libertação das dívidas, né? Um clamor, uma oração. Vamos apresentar a Deus todas as nossas dívidas físicas, financeiras e outros tipos de dívidas, mágoas, ofensas uns contra os outros, né? Aquilo que a gente deve o perdão, deve a misericórdia, as pessoas que nos devem também, mas não perdoam. Então vai ser um domingo especial, além da busca do Espírito Santo, da oração pela família, como acontece pelos pais e filhos, enfim, todos os domingos, também nós vamos ter o foco na libertação das dívidas. Eu queria colocar essa chamada que também vai funcionar como um convite para você que está vivendo esses momentos de dívidas, de dificuldades, talvez está mesmo no fundo do poço e não sabe como sair. Olhe para cá, por favor, vamos ver. Uma realidade que cresce a cada dia em nosso país. O número de endividados. Diante de um cenário econômico difícil, muitos são os que não têm conseguido honrar os mais básicos compromissos e assim se sentem completamente frustrados e humilhados. Se você está nesta situação, saiba que ela pode mudar através da fé. O Senhor Jesus nos ensinou e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Neste domingo, 20 de fevereiro, a oração pela libertação das dívidas, da maior à menor,
Escreva todas as suas dívidas para serem apresentadas no altar, para que Deus venha dar condições de você superá-las. Às 7, 9, 6 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Então você vai acompanhar agora essa matéria da visita missionária do Bispo Júlio lá na Argentina, né? Você vê aqui ao lado imagens, né, dessa última quarta-feira. Isso que você vê aí foi a manifestação do poder de Deus lá. Até porque a Argentina, é sabido de todos, ela tem vivido grandes pesadelos por causa da crise econômica e a crise por causa da pandemia da Covid-19. Muitas pessoas na extrema miséria. Mas mesmo assim, a Igreja Universal não parou seus trabalhos lá. E nessa última quarta-feira, o Bispo Júlio fez essa reunião, né, e levou uma palavra para ajudar todos que estavam presentes. Acompanhe com a gente. Argentina, uno de los países más ricos de Sudamérica, ha vivido una pesadilla. Después de la pandemia del COVID-19 y los años anteriores de crisis económica, está sumergida en deudas, con una inflación que alcanza el 50% anual. El país ha sido tomado por la pobreza. 4 de cada 10 personas son pobres y 1 de cada 10 vive en la miseria. Los datos son del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, correspondientes al primer semestre de 2021. En total, más de 18 millones de argentinos son pobres, es decir, no tienen ingresos suficientes para cubrir los gastos básicos, no tienen dinero suficiente para comprar alimentos, se encuentran en extrema pobreza. El hambre ya es una realidad en las villas. Alrededor del 50% de los argentinos viven bajo la línea de pobreza. Una situación que puede crecer aún más porque se sufre por la falta de ingresos y empleo. En Buenos Aires, las villas han crecido significativamente en los últimos años, lo que hizo crecer la violencia y coloca a la Argentina en el ranking de los 20 países más peligrosos del mundo, según el World Population Review. Aún en medio del caos, la Iglesia Universal en Argentina ha sido la ayuda para miles de desesperados. Con el objetivo de traer renacimiento espiritual, el obispo Julio Freitas y su esposa Viviane Freitas realizaron el pasado miércoles una visita misionera a la Catedral de la Universal en Buenos Aires. Pastores, obreros, miembros nuevos y antiguos, invitados por primera vez y otros que estaban apartados, vinieron a esta noche de renovación. Una vigilia que quedó marcada en la memoria porque los que estaban desanimados encontraron la fuerza para permanecer aún más firmes en la fe y los que estaban apartados tuvieron la oportunidad de reconciliarse con Dios. Todos juntos, en una sola fe, buscaron la presencia del Espíritu Santo y fue un momento glorioso en el que todos se fortalecieron con el poder de Dios. Eu não tenho dúvida de que foi um dia muito especial para todo o povo argentino. Um abraço, você que nos assiste aí diretamente de Buenos Aires ou qualquer outra cidade aí na nossa querida Argentina. Deus abençoe a todos vocês. Bom, pastor Jefferson, o senhor está aí com alguns nomes e também à disposição aí com essa equipe de fé aí ao seu lado para poder atender as pessoas e orientá-las, né? Sim, senhor bispo, nós estamos aqui atendendo as pessoas e eu tenho alguns nomes aqui, eu vou ler para o senhor. Eu tenho o César, ele é de Casa Branca, São Paulo. Ele diz estar há 22 anos sentindo vazio, com os caminhos fechados, nada dá certo. 22 anos, bispo, sofrendo com o mesmo problema. Tem também aqui a Ângela Maria, ela é daqui de Arthur Alvim, São Paulo, e ela pede ajuda para o filho. O senhor vê a mãe que pede ajuda pelo filho, que se esfriou na fé e não sabe como agir diante dessa situação. Ela viu o filho se afastar da presença de Deus e se esfriar na fé e pede ajuda. A gente também vai fazer o resgate, chegar
até essa família. E tem também, bispo, aqui a Eva, ela é lá de Osasco, e ela pede ajuda para o marido, que se encontra afastado, e devido a esse afastamento ele só vive triste, amargurado e não sabe mais o que fazer da vida. Perdeu a direção. Essas são as pessoas que têm ligado aqui na nossa central de atendimento. Os telefones não param, bispo. E essa pessoa que está nos acompanhando agora, que também está afastada, ela não sabe nem como sintonizou nessa programação, mas ela está agora diante dela a oportunidade dela se voltar para Deus e ter a vida totalmente restaurada. O número é esse, ó, 11 3573 3535. Eu volto com o senhor, bispo. Muito bem. Daqui a pouco, então, o pastor Jefferson vai estar aqui com a gente, também junto com o bispo Danilo. Vamos fazer oração por todos vocês que estão aí assistindo o programa. E se você puder e quiser ligar, fique à vontade para você desabafar, buscar auxílio, buscar ajuda. E, especialmente, se você está afastado, está sem forças, a gente quer ajudar você. Lá em Anápolis, por exemplo, Goiás, Gramado, né? Rio Grande do Sul, um abraço aí todo o povo gaúcho que nos assiste também. Eu conheço Gramado pessoalmente, estivemos aí no Sul, um abraço aí em Anápolis, também estive em Goiânia, Goiás, um abraço a todos que nos assistem. Aí estão os guerreiros que mesmo com todas as lutas e mesmo com a pandemia, não se afastaram do altar. Eu quero que você preste atenção, veja só. Nós estamos aqui com os obreiros de Anápolis, Goiás, e temos um recado para dar para os obreiros do Brasil e do mundo. A pandemia Deus abençoe o senhor, nós estamos aqui com os obreiros da Catedral de Gramado. Nós temos um recado para todos os obreiros do Brasil e do mundo inteiro. A pandemia não nos isolou do altar. Nós somos da Universal! Eu lembro que a única voz que tinha na minha cabeça era que eu ia para uma rodovia, primeiro carro, primeiro caminhão que aparecesse, eu ia dar fim na minha vida. E eu olhei para o céu e com as últimas forças ali que eu tinha, eu falei, se o Senhor realmente existe, o Senhor está aí, o Senhor me ajuda, o Senhor me socorre de alguma forma. Eu lembro que eu fui, peguei o ônibus, desci no centro da cidade e ali no final da reunião o pastor viu, ele fez a oração e naquele momento eu fui liberto. Desse dia em diante, Deus começou a mudar muitas coisas da minha vida. Sou grato primeiramente a Deus e com certeza a essas portas que estavam abertas, mesmo no momento de pandemia, foram um serviço mais do que essencial para mim. Realmente existe uma razão para a vida. Muito bem, e realmente nada pode nos afastar do altar se nós estivermos na fé. É por isso que a gente falou aqui até esse momento, você que está chegando agora no programa, seja muito bem-vindo. Até esse momento nós falamos algumas vezes da importância de estar domingo, né, na igreja. Nesse domingo, portanto amanhã, todas as igrejas Universal do Reino de Deus, nós estaremos fazendo um clamor pela libertação das dívidas, além de da busca do Espírito Santo, né? Aqui no Templo de Salomão, às 7, você vê aqui às 9h30 e às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, Zona Leste, capital paulista, Celso Garcia 605, aqui no Brás. Bom, Bispo Danilo, vamos então a mais uma pergunta, mais um esclarecimento, que é a Livânia, né? O senhor tem aí? Vamos lá? Tenho lá, vamos lá. Olá, Bispo. Meu nome é Livânia Lima, sou aqui de Alagoas. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Uma pessoa que não é dizimista, ela está colocando sua salvação em risco? Boa pergunta, Livânia. Eu tenho uma resposta aqui para você, para todos que estão acompanhando a programação. Diz assim, ó, em Malaquias 3,10, diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisso, se não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção até que não haja lugar suficiente para recolhê-los. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não destrua os frutos da vossa terra. Preste atenção, Livânia. O dízimo é as primícias de Deus.
Quando a pessoa dá o dízimo, ela põe Deus em primeiro lugar. Nós somos o segundo, Deus é o primeiro. Mas ele diz, com maldição sois amaldiçoados. Não é Deus que amaldiçoa. Então você diz, se está pondo em risco a salvação, porque o dízimo é um andamento com promessa. Então, na sequência da fé, da vida da pessoa, se ela não cumprir, não pôr em prática a palavra devolvendo o seu dízimo, automaticamente a sua vida ficará comprometida. E quem sabe se ela conseguirá se salvar? Porque coisas vão acontecer, a vida dela não vai desenvolver, então pode sim pôr em risco a sua salvação. Por isso, quando você dá o dízimo, você põe Deus em primeiro lugar, as primícias. Ele é o primeiro, nós somos o segundo. E como diz lá no 10 mandamento, Êxodo 20, 15, diz, não furtarás. Então está aí a resposta para você e para todos que acompanham Obreiros em Foco. Agora, Bispo Danilo, o senhor falou de primícias aí, e aí logo me veio à mente a respeito do batismo, né? A entrega ao Senhor Jesus faz com que ela, de fato, coloque ele em primeiro lugar. Daí ela passa a ser dizimista. E o senhor está à frente de um grupo, né? E já passou pelas suas orientações e aconselhamentos também da equipe que ajuda o senhor lá. Inúmeras pessoas se batizando. O que a pessoa precisa fazer para se batizar? Como é que está o trabalho desse grupo de batismo aqui no Templo de Salomão? E em todas as igrejas, né? Todas as igrejas. Bispo, o batismo, a pessoa, quando ela se arrepende dos seus pecados, realmente ela resolve o seu problema do passado. Porque ela sepulta, né? Sepultada, a pessoa tem que morrer no pecado, parar com o seu pecado para nascer de novo através do batismo. E após isso, ela resolve o problema do futuro, que é o batismo com o Espírito Santo. E nós aqui no Templo Salomão, nós temos nossa central de batismo ali no primeiro solo, temos orientações, tem pessoas que esclarecem dúvidas, temos o nosso Facebook, Batismo Universal, temos o telefone, temos a central, temos e-mail, enfim. Nós estamos ali, eu costumo dizer que o batismo, a sala do batismo, a central de membros, é o primeiro lugar que abre todos os dias e o último que fecha. Nós estamos em um plantão sempre, permanente. A hora que você quiser uma orientação, nós temos o vídeo que passamos dos 7 passos. Quer tirar suas dúvidas, nos procure. O nosso telefone é 3573-3661, a central de membros aqui no Templo Salomão. Muito bem, então. Dito isso, daqui a pouco, já, na sequência, eu vou lá para Brasília chamar o Bispo Manuel, né, que vai fazer a oração da letra do nome de Jesus, que aconteceu hoje, na reunião que tivemos hoje em todas as igrejas, aqui no Templo Salomão, a reunião dos discípulos, né? E, mais uma vez, foi colocado no altar a letra E. Mas antes disso, Pastor Jefferson, o senhor tem mais nomes aí, rapidamente? Por favor, aí direto da central de atendimento, para a gente poder, na sequência, chamar Brasília com o Bispo Manuel. Segue daí da central. Temos sim, Bispo. Temos aqui a Maria, ela é lá de Maceió, Alagoas, e ela está pedindo oração porque o filho está afastado, angustiado, tendo também várias crises e não sabe mais o que fazer. Tem também aqui o César Carvalho, ele é do Rio Grande do Sul e ele se encontra afastado da presença de Deus e com muita mágoa não consegue perdoar. Se você está nessa situação como essas pessoas, você está afastado da presença de Deus, você tem uma mágoa, você não consegue perdoar, você não consegue liberar perdão para as pessoas, você pode ligar aqui agora. Nós vamos te orientar o que você deve fazer para se libertar desse mal que tanto tem te afligido. Bispo, eu volto com o senhor aí. Muito bem, enquanto você liga para cá, Bispo Manuel, direto de Brasília. Vamos orar juntos com ele. Vamos lá. Olá, Bispo, e a todos do programa Obreiros em Foco. Sou o Bispo Manuel, estou aqui na nave principal do Solo Sagrado no Distrito Federal, para, junto com os nossos companheiros, bispo, pastores, obreiros, CPOs, colaboradores, vamos unir a nossa fé. Vamos orar por todos os pedidos de todos os discípulos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Aqui estão as letras do nome de Jesus, a letra J, pedido pela saúde, a letra E, pedido pela família, e a letra S, pedido pela vida amorosa.
e peço a todos que participam da reunião dos discípulos para que no próximo sábado, às 18 horas, não esqueçam de trazer o seu vidrinho para colocarmos uma gota do óleo da unção. E eu creio que Deus, Ele vai abençoar. Há uma palavra no Salmo 34, 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. É exatamente isso que irá acontecer ao término desta oração. Deus vai fazer o milagre acontecer na vida de todos os discípulos. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, abençoa todos os discípulos que fizeram seus pedidos e deixaram aqui. Visita, meu Pai, os teus servos, pastores, obreiros, colaboradores, CPOs, tudo que eles pediram, que seja alcançado em nome do Senhor Jesus, que através desta unção, com o óleo da coroa, todos sejam renovados e avivados. Não permita, meu Senhor, que nenhum desses pedidos fique sem resposta, pois está escrito: pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu sei, meu Pai, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Até porque a tua palavra não volta vazia. Nós cremos em nome de Jesus. Atende a oração, a nossa súplica e o nosso pedido. Abençoa todos que aqui estão, os pedidos de cada um dos teus servos. Ó, meu Deus, para que o milagre venha a acontecer. Porque eu creio, meu Deus, que antes que terminar este propósito, muitos são os discípulos que irão dar testemunho, irão testemunhar do que aconteceu durante esse propósito. Pois assim, meu Deus, entregue em tuas mãos e desde já te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E quem crer, diga amém. E concordando com o teu servo, meu Pai, e com todos os discípulos, todos que oram conosco neste momento, que a tua mão forte esteja sempre sobre todos nós. Como foi dito, o Senhor nos guarde, nos proteja, nos mantenha uma fortaleza. Como foi dito, que o Senhor esteja sempre sustentando os que creem. E porque nós cremos, já te agradecemos e entregamos nas tuas mãos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, Deus abençoe você que está nesse propósito e assim vai continuar todos os sábados até a gente concluir a última letra do nome de Jesus. Mas agora a gente vai lá para Taubaté, né? E vamos conhecer a Sidneia, a matéria com a Sidneia, né? Da visita missionária lá em Taubaté. Acompanhe, por favor. Especial para aqueles que priorizam estar na casa de Deus. Uma manhã gloriosa de fortalecimento espiritual. Oh, Senhor Espírito Santo, receba esta vida. Receba agora o nosso futuro. E é nesta reunião realizada pelo Bispo Júlio Freitas em diferentes catedrais da Universal que milhares de pessoas têm visto a manifestação do poder de Deus por meio da água consagrada. Estava com pneumonia há um mês. Há um mês fazendo tratamento no antibiótico, dor nas costas, dificuldade para respirar, de dormir. E eu cheguei aqui, assim que eu tomei da água, passou, sumiu. Eu sou HIV positivo, sou hemofílico, peguei cirrose, hepatite C,
circulação, tinha... E agora? Agora não tem mais nada. Eu fui constatada com nódulos no seio em 2020, né? E através do tratamento da água, eu fui curada. A senhora já fazia uso da água? Sim, senhor, já faço, ainda faço ainda pela família, pelo neto, pelos filhos. E fui curada? Fui curada através da água, pela fé. Meu marido tem depressão há 7 anos. Eu tinha um preconceito pela Universal, pelas pessoas que falavam, mas para a honra e glória do Senhor e de vocês, que são anjos de Deus enviados nessa terra, o meu marido já começou a sair. Uma concentração de fé, voltada para toda a família, com momentos específicos, como a palestra para os casais. Creio que o Senhor voltará nos nossos dias, mas se não for o caso, vamos envelhecer juntos e servir. Se eu partir antes, ela cumprirá com a sua missão até o fim e vice-versa. E a oração pela restauração familiar. Conheci aqui a minha futura esposa, né? Estamos muito felizes e gostei muito dessa palavra, né? Dessa direção que o bispo deu. E que até que eu já tinha comentado com ela, né? Que nós temos que ser assim, um viver para o outro, Deus abaixo de Deus, e priorizar um outro, né, para que a gente venha ser feliz de verdade, né, e também glorificar o nome do Senhor Jesus, que para mim, por exemplo, é o maior objetivo, é glorificar o nome do Senhor Jesus. Mudanças de vida que traz gratidão e o desejo de se encher mais e mais da presença do Espírito Santo. O maior aprendizado que eu levo para a minha vida é tomar cuidado com o nosso coração, as atitudes, com tudo, porque através do nosso coração o mal entra e também através dele nós podemos alcançar outras pessoas para receber também o Espírito Santo, que foi também uma das bênçãos que eu conquistei aqui hoje. Chegou a hora de você conquistar também a sua transformação de vida. Domingo, 6 de março, às 9 horas da manhã, na concentração de Fé e Milagres, com o Bispo Júlio Freitas, na rua Jacques Félix, 170, em Taubaté. Bom, então 6 de março em Taubaté, todos aí de Taubaté, que Deus abençoe e se prepare para essa visita missionária, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Pastor Jefferson, o senhor pode vir para cá agora, né? E nós vamos acompanhar na sequência. Quando o bispo esteve lá em Praia Grande, ele falou a respeito de algo muito importante. A primeira pessoa que nós devemos perdoar somos nós mesmos. E aí o senhor vai sentar aqui junto com a gente para acompanhar, porque logo na sequência, já, a gente vai fazer oração. O senhor traga para cá os nomes de quem ligou para nós essa noite de sábado. Acompanhe então essa palavra que o bispo deu lá em Praia Grande. Veja só. Segundo o Senhor Jesus, segundo a sua palavra, nós temos que exercitar esse poder, que é o poder de perdoar. Você sabe quem é a primeira pessoa que você e eu devemos perdoar? Quem saberia me dizer? Quem é a primeira pessoa que nós devemos perdoar? A nós mesmos. Você falha, eu falho, eles falham, nós falhamos, o ser humano falha, nós somos imperfeitos. Mas não é porque nós somos imperfeitos que nós vamos insistir nos mesmos erros. Se eu sei que eu feri a minha esposa, se eu sei que eu feri o meu pai, se eu sei que eu feri o meu irmão, se eu sei que eu feri um colega de trabalho, um funcionário, um vizinho, em um momento estressante, um momento, difícil, e eu fiz a vida de alguém difícil, a minha já estava difícil e eu acabei fazendo o dia dela ou o dia dele mais difícil ainda. O que eu tenho que fazer como cristão não é ignorar esse fato. Eu machuquei, eu decepcionei, eu feri alguém, e antes de ferir alguém, eu feri a mim mesmo. Eu tenho essa consciência, eu sou cristão, eu não sou cristão pirata, eu sou cristão verdadeiro. Eu não sigo uma religião, eu não sigo uma denominação, eu não sigo uma igreja, eu não sigo um bispo, um homem, um pastor, eu sigo a Jesus, que é o pastor e bispo da minha alma. Ele quer
ser o meu pastor, mas para isso eu tenho que ser a sua ovelha. Se eu escolho ser bode, rebelde, Jesus falou, os bodes vão para a esquerda. Os bodes, eles são indisciplinados, eles não se sujeitam, eles são rebeldes, eles são agressivos, eles comem tudo que aparece na frente dele, toda e qualquer sujeira, lixo, e eu não posso obrigá-los a serem ovelhas. As minhas ovelhas, disse Jesus, dependem de mim, ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas confiam que eu vou guiá-las aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Jesus disse, as minhas ovelhas, disse ele, ouvem a minha voz, e o quê? E me seguem, quer dizer, me obedecem, se sujeitam à minha orientação, à minha direção. E quem é ovelha do rebanho de Cristo, reconhece que feriu e que tem que se perdoar. A primeira pessoa que você tem que perdoar é você. Ficar se acusando, ficar se lamentando. Ah, bispo, mas foi ela que errou comigo, mas foi o meu vizinho, foi o meu cliente, foi o meu patrão. Buscar alguém para culpar do que aconteceu não vai resolver o problema. Porque em ambos os casos, tenha sido você ou ele e você que tenha errado, buscar um culpado não vai resolver, porque na verdade, tanto a outra pessoa quanto você foram vítimas de uma coisa em comum. O quê? O coração. O coração é enganador. O coração, gente, o coração do ser humano, Deus disse que o coração é o que mais engana o ser humano. O coração humano é pior do que o diabo. Inclusive, o diabo veio à existência porque no seu coração ele desejou ser maior do que Deus. Veja, quem trouxe à existência o diabo, porque Deus não criou o diabo, Deus criou Lúcifer, cheio de luz, perfeito, lindo, maravilhoso, mas o coração dele o enganou, e o seu coração, como o meu, é enganador. Por isso Deus promete nos dar um coração novo, porque o coração do ser humano é de pedra. Pedra, sim, quando fala pedra, quer dizer resistente, orgulhoso, prepotente, autossuficiente, que eu sou assim, que eu gosto assim, que ninguém vai me mudar, que eu estou certo e você que está errado. Você mude e eu que siga igual. Assim é o coração do ser humano. E o problema do coração é quando a pessoa não rege, né? Nós temos que reger o nosso coração, nós temos que governar sobre ele, decidir por ele, não deixar ele decidir. Bom, já nós vamos fazer oração, eu quero até aproveitar que pedir para você se preparar, você que está chegando agora, está assistindo o Obreiros em Foco, vamos fazer oração por todos vocês. Então já se prepare, porque nós vamos conhecer agora a história da Tatiane. Só que em seguida, quando voltar aqui para nós já vamos voltar orando por você. Então, a Tatiane chegou falida, ela era de outra denominação, nunca tinha ouvido falar da importância de ser fiel a Deus. Daí por causa do problema financeiro que ela chegou. Então chegou na Igreja Universal através de um programa de TV, aprendeu a ser fiel e por isso a vida dela mudou. Já a gente ora, mas por favor, olhe para cá e preste atenção na história da Tatiane. A cobrança era dobrada em cima de mim. Que Deus é esse que você está servindo, que você está numa situação de vergonha dessa? Onde está seu Deus que te permite passar por tudo isso? O que adianta você ir até a igreja? Meu nome é Tatiane. Eu sempre tive uma orientação, dos meus pais que para a gente ser uma pessoa bem-sucedida, nós deveríamos se formar na faculdade. Então eu cursei faculdade, fiz engenharia, fiz administração, mas sempre trabalhei como empregada. Trabalhava como gerente de banco, trabalhei 15 anos como gerente de banco em grandes instituições e o comodismo me fez permanecer lá. Então, num certo momento, eu decidi abrir uma empresa com meu marido de transportes. Essa empresa faliu, ficamos com dívidas, eu tinha apartamento, na época perdi apartamento, perdemos os veículos de transporte que nós tínhamos. Foi uma situação muito difícil, minha filha era pequena, então assim, ficamos em situação de vergonha, às vezes dependendo dos parentes, era muito complicado. Nós íamos buscar o Senhor já há 10 anos numa outra denominação,
E a gente ouvia o que era pregado, entendia que o Senhor tinha o melhor para nós, mas não entendíamos por que isso não chegava para nós. A cobrança era dobrada em cima de mim. Que Deus é esse que você está servindo, que você está numa situação de vergonha dessa? Onde está seu Deus que te permite passar por tudo isso? O que adianta você ir até a igreja? Então, assim, eu procurei vídeos ou palavras motivadoras ou algo que falasse sobre o Senhor. Foi onde eu assisti uma pregação do Bispo Macedo aqui. E meu marido falou, o que você está ouvindo? O que é isso que você está ouvindo? Por que você está ouvindo esse Senhor pregar? A gente já tem a nossa igreja. Eu falei, mas você não percebe que não está resolvendo? Alguma coisa está errada. Vamos lá. Não custa. Vamos dar uma oportunidade. Se não der certo, a gente permanece como está. E aí eu vim até o templo, minha casa era bem próxima do templo, vim até o templo. E chegando aqui eu percebi o maior dos meus problemas. Eu não estava colocando o Senhor Jesus em primeiro lugar. E isso foi enfatizado desde o primeiro culto que eu assisti e em todos os demais. Né? Tem essa ênfase, tem esse cuidado e tem esse esclarecimento de que Deus está em primeiro lugar. E eu falei para o meu marido, olha, aí é que está o problema. Nós pagamos as contas, enfim, fazemos tudo o que temos que fazer e depois, no domingo, quando nós fomos na igreja, a gente entrega o dízimo do Senhor. Então o Senhor era sobra. E isso não é o correto, não era nos ensinado assim, fielmente como está na Bíblia, como é passado aqui para nós. Então, essa prioridade de colocar o Senhor em tudo passou a ser uma constante na minha vida para todas as coisas. Nós íamos tomar o café, nós não agradecíamos, não consagrávamos ao Senhor, nós íamos almoçar, a gente não consagrava ao Senhor. Desde o primeiro momento que a gente começou a honrá-lo, Ele vem nos honrando fielmente. Então, assim, o Senhor começou a restaurar nossas vidas, nos deu uma outra empresa. Ela, nessa época de pandemia, trabalhou todos os meses, como se não houvesse problema nenhum. Não faltou nada na minha casa. O Senhor me honra e honra o meu esposo frente à nossa família de forma sobrenatural. Ele nos honrou com um imóvel novo. A gente tinha perdido um terreno, Ele nos restaurou com 2. Né? Nós tínhamos perdido um carro, o Senhor nos restaurou com 3. Nós estamos construindo uma casa dos sonhos, né? Que vai ficar pronta, vai estar avaliada em mais de R$1 milhão, feita por arquiteto, tudo que a gente queria. Então, assim, o Senhor nos prioriza, saímos para viajar, para comer, o Senhor nos dá a melhor roupa, o Senhor nos dá tudo que a gente espera e que a gente não espera também. Basta a gente colocá-lo em primeiro lugar e saber que sem Ele e sem o Espírito Santo dele não somos nada. Uma palavra que foi dada de Abraão é que Abraão dizimava tudo que vinha nas mãos dele. E no início eu dizimava o lucro da minha empresa, né? Agora não. Eu falei, meu marido, a partir desse ano que passou todo, do ano passado inteiro, nós vamos dizimar de tudo que entrar na empresa. Eu não quero saber qual é o lucro, ou se houve lucro, quanto foi, não. Entrou o valor, é esse valor que a gente vai dizimar para o Senhor. E é assim que a gente vem fazendo. Então o Senhor não tem medida com a gente também, é isso que eu venho vendo. Nós temos lutas, claro. As coisas acontecem para que a gente muitas vezes desanime ou deixe o Senhor em segundo lugar, mas a gente tem que ter realmente esse pacto e sempre colocá-lo como a nossa primícia. Fraco sou, complicado sou, difícil sou sim, desobediente sou, teimoso sou, pecador eu sou sim, mas o meu sacrifício quero te oferecer, e antes de tudo eu vou te pedir perdão, renova minha vida, Pai, para receber o meu espírito, alma e corpo em adoração. Então levanta do trono, Deus.
sabe, meu Deus, que nesse exato momento há pessoas pensando em tirar a própria vida porque estão agoniadas. E eu trago comigo, meu Deus, o clamor, a dificuldade e as lágrimas de todas elas. Eu digo trago comigo porque há pessoas que estão assistindo esse programa precisando desse socorro. Então eu te apresento todas elas nesta noite de sábado. Aonde quer que esteja chegando esta oração, meu Senhor, chegue também o teu alívio, o teu socorro, a tua resposta, meu Pai. As pessoas que ligaram para cá, cujos nomes estão aqui, mas as que não ligaram também, as que estão nos assistindo e as que não podem assistir, talvez porque estão acometidas de uma doença, estão aí imersas num coma profundo, portanto inconscientes, mas o Senhor é aquele que visita a consciência e a inconsciência. Então alcance essas pessoas, venha resgatá-la do mais profundo desse coma, venha resgatá-la dessa depressão, dessa agonia, desse desespero. Meu Deus, amarra todas as forças malignas que se levantaram para destruir essa família e que todos os males, agora mesmo, em o nome do Senhor Jesus, saiam de uma vez da vida dessas pessoas. Meu Pai, que a tua mão forte alcance a cidade serrana de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, que o Senhor venha consolar, meu Pai, as famílias que perderam seus queridos, que o Senhor venha consolar, venha livrar, e da mesma forma venha guardar, meu Pai, para que mais tragédias não aconteçam. Guarda esta gente, dê a direção, o entendimento e a sabedoria e a estrutura necessária, meu Pai, para que as autoridades possam fazer, que já estão fazendo, mas dá a eles a força, dá a eles a direção, para que eles possam ajudar e de uma maneira muito rápida a gente consiga sanar aquela situação lá. Eu os entrego em tuas mãos, que o Senhor amarre e repreenda toda a ação maligna naquela cidade, para que outras pessoas sejam livres. Consagra também esta água, para que ela seja pela fé, como se fosse um remédio. De um copo com água pode ser um remédio para quem crê. Eu creio. E quem crer, diga graças a Deus. Se você crê, então beba junto comigo. Muito bem, nós estamos chegando aqui no final do programa, nessa noite de sábado. Deus abençoe você. Pastor Jefferson, tivemos um evento hoje, né? Que foi muito especial, né? Com certeza, Bispo. Hoje, em todo o Brasil, o Grupo Depressão Tem Cura realizou uma ação especial, levando as pessoas que sofrem com depressão a esperança. Eu quero aproveitar e agradecer a todos os obreiros e agentes do bem que se empenharam nessa ação, que começou hoje, sábado, e vai durante todo o resto do mês de fevereiro levar essa fé para as pessoas que estão sofrendo com a depressão, Bispo. Muito bem, obrigado pela sua presença aqui no programa. Bispo Danilo também, obrigado pela presença e suas considerações finais. Sendo hoje sábado, aproveitar a oportunidade, amanhã nós estaremos ali de plantão ali na Central de Membros e você é o nosso convidado. Eu tenho certeza que essa programação fez de você uma pessoa feliz e abençoada. Que Deus abençoe a todos. Amanhã, domingo, grande dia, hein? Se prepare. Vá até uma Igreja Universal do Reino de Deus. Eu tenho certeza que você vai ter um encontro com o Altíssimo e isso vai mudar a tua vida. Um grande abraço, obrigado pela tua atenção e até o nosso próximo encontro.